Mais um ano com eles aqui, nos apoiando, Viságicos, com os professores Augusto e Janaína. Um prazer recebê-los novamente. Vamos falar um pouquinho hoje de um tema que é importante e que a gente precisa estar sempre atualizado, que são as intercorrências. Sejam bem-vindos, podem iniciar essa pauta com a gente vai ter uma troca bem legal, tenho certeza. Bom dia, é sempre muito bom estar aqui com vocês e hoje, principalmente falando sobre um tema que é muito importante e que eu acredito que seja uma das dores da ROF, que é intercorrências. Hoje a gente percebe que muitos profissionais, eles sabem fazer, mas quando tem uma intercorrência, não conseguem resolver. Mas o porquê isso acontece, né? O que é que está acontecendo com esses profissionais? Onde é que está essa falta? Onde é que está essa lacuna dos nossos profissionais não saberem resolver intercorrências de um tratamento que eles estão realizando? E isso é uma dor que vem incomodando a gente cada vez mais, né, Augusto? Augusto aí é referência na parte de intercorrência, então ele também recebe bastante pacientes que vêm com esse relato que fez um procedimento e que o profissional ele não soube resolver. Hoje, na verdade, na minha clínica, tanto eu quanto o Júnior Saraiva, nós somos referências no tratamento de intercorrências na harmonização. E a gente tem trazido isso para os nossos alunos, para os nossos pacientes, para deixar a comunidade segura, né? A gente tem que entender que, para realizar o procedimento, é muito mais importante a gente saber reverter o procedimento. Que procedimento, injetar alguma coisa, é relativamente fácil, simples. Só que a gente tem muito mais além disso. E é importante isso que vocês colocaram já logo de início, porque às vezes não, na maioria das vezes atinge o profissional que se sente frustrado, inseguro, atinge o paciente que se sente perdido, às vezes sem Uma referência. E assim, eu falo que às vezes não é você saber resolver. Você pode pedir a ajuda de um colega, de uma pessoa que é referência, porque nesses momentos, mesmo você sabendo, você pode ficar nervoso, você pode... Normal, né? É normal. Então, assim, o que eu vejo é, às vezes, os profissionais não dão nem assistência para os pacientes, o que é horrível, às vezes não responde as mensagens, fala que isso é normal e a questão vai evoluindo e também não se sente num lugar de pedir ajuda a um colega. Então, é importante a gente já começar com essa abertura que vocês dão e que eu tenho certeza que vocês levam isso para os cursos de vocês. Eu trago um caso que aconteceu comigo essa semana. Uma colega que está começando na área veio me acompanhar lá no consultório e tal. E aí ela olhou pra mim assim, você via aqueles olhinhos brilhando, ela falou, eu tenho tanto medo de fazer, porque eu tenho medo de ter complicações. E existe aquela frase, só não tem complicação quem não faz, mas não é bem assim. Na verdade, assim, eu tenho 7 anos de harmonização, eu nunca tive uma complicação. E eu faço isso todos os dias. Então, a gente consegue evitar complicações, intercorrências, que na verdade as intercorrências é a última etapa. Antes disso, a gente tem sinais, a gente tem eventos adversos que vão mostrando pra gente o que pode chegar lá. E aí eu falei pra ela, a verdade é que você precisa entender sempre de qualquer procedimento como resolver caso dê problema. Isso faz com que você se sinta muito mais segura de fazer qualquer tratamento. Isso. Então, o mais importante do que a gente só saber a técnica é saber, caso dê um problema, como é que eu posso resolver isso tranquilamente? Perfeito. Mas sabe qual é o maior problema hoje? E aí eu venho também como estudante. É que quando a gente aprende, eu acredito que vocês também passaram e passam por esse processo, porque quando a gente está dentro de uma especialidade como é a harmonização, a gente tem que estar sempre reciclando. Então, quando a gente passa por um treinamento ou um curso, a gente não aprende a resolver as intercorrências. A gente aprende a fazer o procedimento, mas na hora da intercorrência eles não explicam como resolver. Então você vai fazer um curso de fios, eles vão te ensinar as propriedades dos fios, vão te ensinar como fazer, quais são as técnicas, mas na hora da intercorrência aí fala assim, 5 minutinhos acabou.
O professor tem medo de falar sobre as intercorrências para o aluno não ficar assustado. Tem uma outra questão. As intercorrências acontecem depois. Então, é importante que a escola tenha essa abordagem de trazer essa realidade que você colocou para o aluno. Porque se algum dia acontecer com ele, ele pelo menos já está preparado. Isso é um dos pontos que a gente discute bastante, né, Augusto? Que é trazer essa vivência para os nossos alunos. Então, como a gente já tem, doutor Augusto, que é referência em intercorrências, então nosso olhar voltado para esse aluno também é diferenciado, porque a gente sabe a importância de ensinar a eles a resolver caso tenha uma intercorrência. A gente sabe que hoje muitas das intercorrências vêm por uma técnica mal executada. Essa é a verdade. Se deve também à forma como esses alunos estão buscando o conhecimento, como eles se aprofundam. Existem aí na literatura várias pessoas que trazem, mas de forma errônea. Então, eles não têm o cuidado de segregar, de separar qual é a literatura que realmente tem ali um respaldo científico. E lá no curso, tanto eu quanto a Augusto, a gente preza muito por isso, é buscar realmente fontes seguras, trazer profissionais com respaldo, com qualidade, exatamente, para que a gente realmente tenhamos profissionais de excelência no mercado, profissionais que vão saber trabalhar e que vão também saber resolver caso haja algum tipo de intercorrência. É importante que o nosso aluno tenha a base bem feita. Então, quando a gente trabalha uma anatomia, como você levantou, Brena, quando a gente trabalha uma anatomia de excelência, sabendo os planos, como agir, aonde entregar o produto, isso já minimiza bastante. Para a gente chegar num nível de intercorrência alto, que as pessoas têm medo da necrose, você tem sinais. Você tem que saber identificar, tem que mostrar ao seu aluno como é que identifica esses sinais. Você também tem que ter um aparato de manobras e de equipamentos. Como a gente tem no nosso curso, a gente tem a laser terapia, a gente tem a ozonioterapia, que são tratamentos seguros para resolver as intercorrências. Então, você precisa estar munido de várias coisas. Eu tenho uma frase que eu sempre falo para os nossos alunos. Antes de injetar qualquer coisa, antes de ter um preenchimento, tenha um reversor do preenchedor. Porque só vai acontecer quando você menos espera. Né? Eu falo que a hialuronidase, ela tem que estar na nossa gaveta, mas ela tem que vencer. Né? O nosso objetivo é comprar hialuronidase e não precisar utilizar. A nossa maior felicidade é quando a gente abre a lista. Olha, venceu! Meu Deus. Agora, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Há 2 anos que eu não consigo vencer e eu tenho comprado muito hialuronidase. Infelizmente, ou felizmente, não para os meus tratamentos, mas hoje a gente tem a hialuronidase para reverter alguns tratamentos exagerados, ou até assim, eu considero a insatisfação do paciente uma das maiores complicações e intercorrências que temos hoje. Sim. Muita gente tem medo da necrose, mas o que mais aparece é paciente insatisfeito. Deixa eu te fazer querendo uma pergunta. remover. Fazer para as duas, né? Até como forma de reflexão. Por que vocês acham que estamos nesse nível em relação a essa insatisfação dos pacientes? Qual a visão de vocês? Porque vocês também trabalham na área e eu acredito que a gente bater um papo sobre isso. Eu acho legal. Porque, assim, o que eu vejo muito hoje é a desarmonização facial. Eu chamo assim. Porque pegam uma pessoa que tem traços bonitos, que realmente precisa fazer ali coisas pontuais para realçar a beleza e transformam a face de uma forma que você olha e fala, meu Deus, é outra pessoa. E isso traz um impacto para essa pessoa psicossocial, porque ela também passa a não se enxergar e aí começa a ter aqueles impactos psicológicos por conta das críticas que as pessoas próximas fazem em relação à harmonização que ela fez. E essas pessoas geralmente não se enxergam dessa forma do que as pessoas falam. Então, para ela, falar, nossa, por que tá todo mundo falando do meu lábio? Por que tá todo mundo falando do meu queixo? Se eu olho no espelho e não vejo isso, eu vejo que tá pequeno. Tem pacientes que hoje a gente tem que dizer não o tempo inteiro, porque falar, não, acabou de colocar. Você precisa esperar um tempo. Eu acho que, assim, a estética teve 2 fases nesse período. Teve uma fase do, meu Deus, agora eu posso fazer os preenchimentos, então virou algo muito popular, muito acessível. Então pessoas que não tinham acesso a isso começaram a ter e vem junto com a rede social. E aí veio aquela carga de preenchedor, e agora a estética deu uma
virada. Então, a gente entrou na etapa de naturalidade. Hoje, naturalidade virou moda. Então, tem muita gente revertendo os processos antigos porque o conceito de beleza mudou. E eu acrescento, a sua pergunta foi muito boa, 2 fatores. Os cursos. Exatamente. Os cursos, porque eles são, querendo ou não, nós somos responsáveis pelo profissional que está chegando nesse mercado. Perfeito. Então, um curso bem feito forma um profissional mais consciente. Esse é um ponto. Aí, ontem até nós falamos bastante sobre isso. Um segundo fator que eu vejo associado a essa desarmonização, que eu também utilizo esse termo, é essa ânsia do paciente full face e atingir o público high ticket. É uma coisa assim, preciso dobrar o meu faturamento. Sim. Às vezes eu nem escuto o que o paciente deseja, o que ele quer. Será que é um gerenciamento a longo prazo? Perfeito. Que a gente sabe que os resultados são mais naturais e mais com maior longevidade. E aí você vê sentar na sua cadeira e sair uma pessoa, no outro dia ter um ETIP, vai na lua e volta, porque fica muito inchado. Então, assim, eu associo essas 2 abordagens. Eu vejo o curso como um fator fundamental, e aí eu quero que vocês falem um pouquinho dos diferenciais de vocês, e vejo também essa movimentação do high ticket, do full face, de forma exagerada. Na verdade, chega até a ser assustador. Porque você pega uma face, a gente olha para a face e fala, nossa, a face já é bonita. Aí quando você vai olhar o protocolo, foram 16 ml, 20 ml, e você fala, meu Deus, como assim? Uma face dessa seriam coisas tão pontuais, mas usou tanto ácido hialurônico. Às vezes, que isso? 25 anos de idade. Pois é, pessoas novas. Cada vez mais jovem. Cada vez mais jovem. Chegou lá no E a curso. gente tem estudos que mostram que o corpo não metaboliza, né? Uma certa quantidade de BDDE, né? Que é o resíduo. Então, chega um momento que fica tóxico. Isso. A gente tem pacientes que falam assim, o ácido dura quanto tempo? 1 ano. Mas dá 3 anos, você faz uma ultrassonografia de face e você ainda vê tanta material ali dentro. O corpo Saiu. não degrada. A gente tem a ultrassonografia a nosso favor lá no curso, é um diferencial que a gente apresenta, a ultrassonografia. A gente tem, na verdade, colocado para os nossos alunos a filosofia do projeto de harmonização, onde você consegue trazer o paciente menos produto, mais assertividade. Né? Temos tantos trabalhos aí falando de aplicações pontuais que levam, né? Tem vários, inclusive tem o mais famoso que é o MD Codes, né? Então a gente tem ao nosso favor aí a literatura baseada em ciência, que é isso que a gente traz para o nosso aluno. E principalmente ter o senso crítico, desenvolver o senso crítico do nosso aluno para estar conversando nesse patamar que a gente está conversando de ciência, de interação social, de convencer o paciente, muitas vezes até encaminhar esse paciente para um tratamento, né? Com um psicólogo, com um psiquiatra, porque muita gente busca muitas coisas na comida, as fugas, né? Então, e a gente tem sentido também que muita gente, inclusive high-tech, está buscando fuga, né, na própria harmonização. E a gente está ali para acolher, a gente está ali como um ouvinte também, para identificar como profissional de saúde e trazer saúde para esse paciente, que é muito importante isso. Realmente. E essa questão da saúde emocional realmente traz um impacto. E aí a gente vai falar por mulheres que estão passando por um processo de separação, que é aquele momento que muitas estão fragilizadas e aí buscam suprir essa fragilidade na harmonização. E aí chega no nosso consultório com aquelas fotos de artistas querendo que a gente transforme aquela face e você olha para a pessoa, quando começa a conversar, percebe que o problema dela não é a harmonização, é muito mais emocional. E aí a gente também tem esse cuidado de pegar essa paciente e ir moldando e levando ela para vai fazer uma terapia, busca melhorar, porque até se a gente tratar uma paciente dessa forma, não vai trazer o resultado que ela quer, ela vai ficar frustrada. Janaína, e você colocou esse ponto que a gente vive com uma certa frequência, que às vezes faz até o procedimento, na minha área aí, mais preenchimento labial, vai embora. O marido, às vezes, não entende aquele processo inicial dos 3 primeiros dias, o lábio um pouco mais inchadinho, e desaprova o procedimento
E elas voltam, às vezes, mais frustradas ainda, porque elas fizeram nessa de buscar essa fuga que vocês pontuaram, e elas não se encontram, vem uma rejeição de uma opinião ali, então não se sentem seguras, vira uma bola de neve. Lá no Visage, a gente também pega o nosso aluno e faz com que ele entenda a importância da escuta qualificada. Isso. Perfeito. Então, a gente faz com que eles percebam Claro, que não é só harmonizar, que a harmonização também traz um impacto na vida dessa pessoa. E aí a gente vai moldando esse aluno na hora das avaliações. A gente deixa que eles sentem, conversem com o paciente, entendam o paciente, entendam os desejos, os anseios, para que a gente consiga realmente entregar um procedimento de qualidade. E para que eles percebam que na prática clínica deles, eles vão receber pacientes assim. Então, eles precisam ouvir o paciente, até para evitar também um problema como esse de fazer o procedimento. Deu até vontade de fazer curso de então, novo. Tão estruturado Deixa que eu te vocês falar. estão. Esse, para mim, foi o grande diferencial até agora do que você falou aqui, sabe? Sobre o instituto, sabe? Porque a maioria dos institutos, o paciente já vem triado e já vem definido o que é que vai fazer. E a maior insegurança do aluno é quando ele está sozinho no consultório e não sabe como avaliar. Injetar, depois que você aprende a técnica, é uma parte fácil. Isso. A parte mais difícil é você Contexto. entender todo o contexto psicológico, emocional, né? Que situação, quais são os hábitos de vida desse paciente, para saber estipular um plano de tratamento adequado para a expectativa dele. Se o aluno que está ali fazendo o curso, ele já recebe aquilo pronto, olha, Maria vai fazer 3 ml de ácido hialurônico, vai. É assim, maioria dos institutos. Nosso não é assim. Nosso instituto, ele funciona num ambiente que tem os consultórios individualizados. Então, cada consultório, não é box, Tá vendo? os consultórios individualizados, onde o aluno tem que fazer toda a anamnese, Perfeito. toda a escuta do paciente, como se fosse no consultório dele. Perfeito. Né? Aí nós temos como os professores convidados, os monitores, né, para auxiliar. E aí sim, tanto que a gente preza pela qualidade que a gente não está buscando quantidade de paciente modelos. Inclusive, a gente tem até mudado esse conceito de paciente modelo. Né? Sim. Porque é um paciente, como qualquer outro. Na verdade, então a gente faz toda essa escuta, a gente faz todo esse planejamento, fotografa o caso, mostra a ele, discute com ele, entende e também orienta o nosso paciente, o nosso aluno a dizer não. Sim. Tinha uma menina de 20 e poucos anos lá no consultório, lá no Visage, querendo já ir para o 3º ml na boca. Eita. E aí a gente está convencendo ela, uma menina jovem, bonita, e a gente está fazendo toda essa escuta, trabalhando, mostrando todas as fotos da evolução do lábio dela e mostrando a ela que o belo já está muito belo e que não precisa mais para ser belo. Que ponto chegamos, né? Porque existe uma dualidade, nós como profissionais. A gente está ali para ganhar dinheiro e é o nosso meio de sustento. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente está fazendo o inverso. O paciente vem gastar dinheiro com a gente está tendo que dizer, não, gente, não gasta dinheiro, porque não dá mais. Então, ao invés da gente estar ganhando, a gente está tendo que dizer não para o paciente, porque ele já chegou no limite. Outra coisa bem importante que a gente tem lá no Visage é o alinhamento entre os professores. Por quê? O tratamento que Augusto pensa, eu tenho que pensar muito parecido. Tem que ter um alinhamento, porque se eu faço um planejamento com o meu aluno, e aí Augusto vai lá e olhar como é que tá, ele sabe exatamente o que eu planejei, por que eu planejei, e assim vice-versa. Nos cursos não acontece isso, infelizmente. Então, por exemplo, você trouxe a questão do paciente já vir com a anamnese, com todo o protocolo estabelecido. E aí a gente vai seguir o protocolo estabelecido que aquele profissional encaminhou para a gente. E aí vem a supervisão, tem que ter a supervisão dos professores. Aí o professor não concorda com o planejamento que o colega fez e desfaz. Isso faz com que a cabeça do aluno fica assim, por que desfez? Ao invés de ser uma cabeça pensante, fica uma cabeça cheia de dúvidas. Eu lembro de uma situação perfeita, ó, 2017, no meu comecinho. Eu fiz um curso
E aí um professor veio, ficou, me explicou, nananã, aí passou um outro professor, não, apaga tudo isso, nananã, o rosto da paciente já estava rabiscado. Completamente. A paciente já fica A insegura. paciente fica Exatamente. insegura, isso que eu ia colocar. Eu, como aluna, não estava entendendo nada. Falei, por que que um vem e o outro... Então, assim, o que a gente precisa entender é... Esse alinhamento é importante, é dificílimo isso, porque você tem que estar sempre atualizando a sua base de professores e ter o respeito também como professor, de você tentar entender a linha de raciocínio do outro. Perfeito. E não julgar na frente da paciente, na frente do aluno, porque ninguém vai ganhar nada com isso. Isso acontece muito. É E o ego. Já aconteceu comigo várias vezes. E aí eu fico assim, ó, meu Deus, eu faço o quê? Eu sigo um ou eu sigo o outro? Sim. E isso, aí eu me coloco também no lugar do aluno. Nossa, meu aluno, ele chega aqui, ele passa pela mesma experiência que eu passei, eu não gostei. Sim. A gente não quer. Então, a gente pega esses exemplos que passamos durante os nossos cursos, durante a nossa trajetória e tenta modificar para oferecer o melhor. Então, tanto eu quanto o Augusto, a gente discute bastante. O que é que a gente pode trazer de melhoria? Aí lança uma tecnologia nova. Gente, embora trazer, nem que seja um workshop, para esses meninos terem um contato para saber que existe Isso. aí. E aí vem a questão da parceria com muitas empresas. Então, a gente está sempre em parceria com as empresas para que eles conheçam realmente o que existe no mercado. A gente não fica, como eu falei no outro podcast, a gente Engessado, não né? fica engessado em apenas uma coisa. E me conta aí, vocês já estão com turmas abertas? Já. Fala um pouquinho aí para o pessoal não perder essa Exatamente. oportunidade. Então, o nosso curso ele funciona em Feira de Santana. Foi o primeiro curso de especialização de Feira de Santana em harmonização orofacial. A gente tem todos esses diferenciais e nós estamos finalizando uma turma, temos uma turma em andamento e já estamos lançando a terceira turma, que já vai ser da agora para o começo do ano. Legal. Né? E está bem interessante o curso, a programação, a gente tem tido muito retorno da sociedade, dos próprios alunos, e a gente tem investido bastante nisso, de trazer a nossa experiência, né, para os cursos, né? Deixa o arroba do curso de vocês para quem estiver Exatamente. assistindo já poder ir lá, chamar e ter um contato realmente. @Visage Cursos. Visages com 2G. Aí tá lá, bonitinho. Perfeito. Eu queria saber se vocês têm algum curso específico para complicações, intercorrências, você já falou comigo que tem habilitação de ozonioterapia, né, para ser lançado, mas tem alguma outra novidade, algum curso livre? A gente tem um aperfeiçoamento curto de intercorrências. Legal. A gente pega, esse curso é voltado apenas para intercorrências. Então, a gente pega toda a bagagem que nós temos e levamos para o nosso aluno. Sem falar que também ensinamos eles a utilizar as tecnologias que estão disponíveis e que vão auxiliar nessas intercorrências, porque muitas vezes não é só a terapia medicamentosa. A gente tem tanta coisa aí que podemos utilizar para tratar esse paciente. Então, nesse curso, a gente consegue abordar esses temas e trazer para o nosso aluno mais conhecimento. Na nossa especialização, a gente já aborda sobre intercorrências, mas também a gente tem um curso voltado só para isso, porque a gente sabe que tem colegas que Tem já essa são demanda, né? especialistas e que não sabem resolver intercorrências. A gente percebe que vocês têm no Instituto todo o cuidado, o acolhimento, a segurança, a preocupação de estarem sempre atualizados. Desses 2 anos que a gente está aqui, a gente vê que vocês são muito entrosados. Sim. Então, isso é muito legal e são profissionais que não têm aquele conceito de rígido de eu sou assim, eu penso assim, nada vai mudar o meu conceito. Vocês são muito abertos para as novidades que surgem, mas com muita ciência e com muita segurança. Isso é nítido. Por isso que é só sucesso, né? Então, gente, muito obrigada por mais uma entrevista, mais um podcast com vocês, mais um ano de Harmoniza Brasil. Tenho certeza que ano que vem a gente vai estar Conte aqui com a novamente. Com certeza. Desejo todo o sucesso do mundo para o Instituto Visage e para todos os alunos que fazem parte desse projeto de vocês. Obrigada. Até breve. Tchau.